Bem, eu disse há algum tempo que eu queria gravar esse vídeo. Eu escrevi um roteiro para seguir. Eu não escrevi muito bem as palavras, eu não costumo escrever um roteiro com as palavras que eu quero falar, porque principalmente para esse tipo de vídeo, que eu quero mais me abrir um pouco. E escrever um roteiro vai parecer muito robótico, sabe? Vai ser como se eu tivesse falando palavras que eu escrevi, só que não é a mesma coisa de estar sentindo agora elas. Eu não estaria sendo autêntico. Essa é a palavra. Como está aí no título, eu quero falar um pouco para vocês e de uma forma mais séria como foi conviver e, graças a Deus, como foi que eu venci a depressão. Quando eu falo vencer depressão, vencer ansiedade, é algo mais como lutar cada dia. Você não vence, não 100% pelo menos. Você aprende a conviver com aquilo. É que nem a felicidade. A felicidade, quando você percebe que você é feliz, não é porque você se obriga a ser feliz, você só é. É um sentimento que está ali com você, não tem como fugir. Até porque eu acho que ninguém fugiria da felicidade. E é exatamente isso. A ansiedade, ela nunca vai embora, ela sempre está lá. Só que diferente do início, você é mais forte do que ela. Bem, não tem como falar como foi que eu venci se eu não falar como foi o começo. Então eu vou tentar encurtar um pouco, a história é um pouco longa. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 agora em julho. Porém, eu luto contra a ansiedade e a depressão desde meus 13, 14 anos. Aconteceu muita coisa. Antes era só... não é nada, não, é imaginação. Você está criando coisas na cabeça e você começa a pensar que está certo aquilo. Mas com o tempo você começa a sentir que está doendo, sabe? E não é uma dor suportável. Pelo menos não no início. A gente volta para quando eu tinha 13 anos. Entre os meus 13 e 15 anos eu tive meu primeiro namoro. É até engraçado falar disso. Mas como foi o primeiro namoro, eu tinha 13, 14 anos, não tinha maturidade alguma. Até hoje eu provavelmente ainda não tenho. Ainda estou aprendendo a crescer. Quando você é criança, você filtra muita coisa negativa, porque você não sabe filtrar só o que é positivo. Então, entre meus 13 e 14 anos eu tive esse primeiro relacionamento. Só que enquanto isso, eu estava superando algumas coisas. Algumas delas eu nunca tive vontade de falar com as pessoas sobre. Outras eu falava abertamente, que era o bullying que eu passei na escola. Mas também teve a minha busca pela perfeição. Eu acho que isso foi o que mais me quebrou durante os 13, 14, 15, 16 anos. Eu sou cristão, eu sou um jovem cristão, mas isso é desde criança. Meus pais já eram da igreja quando eu nasci, então eu cresci no meio evangélico. Porém, quando você chega na adolescência, você percebe que todo mundo está buscando ser certo e você começa a cobrar de você mesmo. Pelo menos foi assim comigo. Eu me cobrava 100% sobre tudo. Eu precisava ser 100%. Quando eu não conseguia ser 100%, eu me jogava para baixo. Ou colocava na minha cabeça que eu não era capaz. E isso para uma criança, cara. Pensar que eu só tinha 13 anos é muito complicado. A mente de um adolescente se cobrando a ser perfeito. E óbvio que eu nunca chegaria à perfeição. Ninguém consegue chegar à perfeição. E por isso que é tão frustrante. E no meio desse turbilhão de busca pela perfeição, aconteceu que eu perdi a minha avó. Foi um baque muito forte. Ela era muito querida. Ela acabou tendo 5 AVC, se não me engano. Então a mente dela voltou a ser de criança. Ela conversava que nem criança, ela agia que nem criança.
E uma das coisas que eu lembro foi que nesse meio termo, quando eu já tinha completado 14, eu acabei quebrando o braço na escola. Eu caí de uma escada com o pulso e desci uns 4, 5 degraus usando só o braço. Foi tenso. Eu lembro de chegar na casa da minha avó, ela já debilitada. Ela não falava, então ela só gesticulava. Eu lembro que ela apontou pro meu braço quebrado e começou a rir. E foi uma das risadas mais inocente e ingênua que eu já vi. Eu acho que pesou isso na minha cabeça, porque eu percebi que eu não estava perto dela durante a vida dela. Isso pesou legal no dia do enterro dela. Ainda é complicado gerir isso. Calma. Entre esse tempo do que foi do enterro dela, entre o enterro dela e os próximos 5 meses depois disso, aconteceu que as crises de ansiedade acabaram aumentando muito, porque eu comecei a me preocupar comigo mesmo. Era como se aquela busca pela perfeição que eu tinha falado no começo, eu percebi que eu nunca chegaria. E se eu nunca chegaria, o que é que eu estava fazendo aqui? Esse foi o pensamento. Isso começou a apertar muito. E nesse meio termo, uma semana antes do enterro da minha avó, esse primeiro relacionamento que eu tive, ele tinha terminado. Então, de qualquer forma, eu já não tinha a garota que eu estava namorando, já não estava mais comigo, então não tinha para quem desabafar. E nesse tempo eu não queria conversar com meus pais. Eu me fechei muito para eles. Foi um erro grande. Hoje eu percebo que foi um erro. Se eu tivesse me abrido mais com eles, eu não tinha chegado ao nível onde eu cheguei. Mas foi necessário. Eu sinto que hoje, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a mente não madura, mas uma mente que já aprendeu muito, infelizmente, por conta da dor. Então, eu comecei a me descuidar depois disso. Eu passei alguns meses trancado, eu não saía. E quando eu saía era pra casa da minha tia, pra ficar com o meu primo. Meu melhor amigo até hoje. Eu acho que é uma das pessoas que, com certeza, se sentar comigo, a gente conversa horas. Eu lembro que nesse tempo, onde eu comecei a me descuidar, eu passei 4 dias sem comer. E não foi porque eu tava tentando me livrar de alguma dor ou algo parecido. Eu só não sentia fome. E por não sentir fome, eu acabei esquecendo, largando a mão. Eu fiquei 4 dias sem comer e acabei desmaiando dentro do meu quarto. Aí minha mãe, óbvio que por ser mãe, eu não tava falando pra ela que eu tava sem comer. Mas depois que eu desmaiei, ela acabou me fazendo comer, mesmo que eu não tava com fome. Eu agradeço muito por isso, senão eu tinha continuado ficando sem comer. Foi por uma série de coisas que eu cheguei a esse nível. Por conta disso, em 2019, eu estava completando os 15 anos e meus pais me mandaram no final do ano aqui pra Paraíba. Eu vim morar com meus tios, tanto que foi no tempo da pandemia. Na Bahia tinha parado as aulas, então parou tudo. Não estava tendo aula, nem online estava tendo aula. E aqui ainda estava tendo aula. Então, para não perder o ano, para não perder a 9ª série, eu vim pra cá, terminei aqui na escola. Fiz amigos aqui. Alguns deles me ajudaram muito, porque foram pessoas que eu confiei e me abri. E eu descobri dentro de mim que não era só por conta da busca pela perfeição, ou por conta do primeiro namoro que não deu certo, ou por conta que eu perdi minha avó. Veio depois que eu vim pra cá, eu comecei a ir pra psicóloga. E é incrível o trabalho de um psicólogo de verdade. Todos os psicólogos do mundo, cara, que Deus abençoe cada um. Porque eu não sabia dos problemas que eu guardava dentro de mim, porque eu tinha pra mim mesmo que não tinha problema algum. Foi nesse meio termo de ir pra psicóloga e conversar com alguns amigos e me abrir, que eu descobri outros temas que eu trancava dentro de mim. Alguns deles eu nem sei se eu posso falar no YouTube. Eu vou falar qualquer coisa,
Eu vou ver isso direito, na diretriz do YouTube. Aí qualquer coisa, se não puder, eu só vou bipar e vou deixar escrito aí na tela. Conversando, eu descobri que outras coisas me influenciavam a não ser sociável. Eu tenho um problema de fobia social. Eu não consigo ficar perto de muita gente por muito tempo. Ou a bateria social acaba, ou eu me sinto desconfortável. Hoje em dia tá muito melhor, graças a Deus eu tô muito melhor, consigo ficar mais tempo perto de pessoas e conversar com mais pessoas. Mas antes era terrível, eu chegava perto de 5 pessoas e já me sentia sufocada. E conversando com a psicóloga, meus amigos, eu descobri outras coisas que eu estava trancando dentro de mim. Alguns deles eram abusos psicológicos e físicos, que eu escondia pra mim mesmo. Eu não aceitava que tinha acontecido. Porém, acabou que depois de uma longa conversa com o psicólogo, eu percebi que não é só um toque. Cara, ainda é difícil, desculpa. E que não é só você querer que seja normal. A mente da criança acaba influenciando nisso, porque antes era normal e ao crescer você percebe que você não gostou nem um pouco. Em questão de abuso psicológico, foi bullying e infelizmente outras coisas aconteceram comigo quando eu tinha entre meus 7 e 11 anos. Físico também, eu tinha entre 8 e 10 anos. Então quando você é criança, você percebe, você recebe isso para dentro do seu cérebro como uma outra coisa. Você não vê maldade, mas seu subconsciente é tão forte, eu percebi isso, cara, numa conversa. Seu subconsciente é tão forte que ele deixa aquilo dentro de você eternamente. E se você não arrumar um jeito de cuidar daquilo, você vai morrer com aquilo e nunca vai saber que foi isso que te influenciou a ser como você é. É louco, cara, é louco. A mente humana é muito louca. E depois de aceitar todas essas coisas, eu acabei me prendendo de novo. Isso já em 2021. Eu já estava com meus 17 anos. E acabei tendo algumas séries de crises depressivas. Eu acabei tentando contra a minha vida algumas vezes. A última vez foi em 2022, eu acho. Entre 2022 e 2021. E foi aí que eu percebi onde estava a minha luz. Tanto que o livro que eu escrevi com 18 anos foi exatamente por conta disso. O fato de eu buscar a perfeição não era para ser perfeito, era porque eu estava buscando algo perfeito. E pode parecer um papo religioso, sabe? Falar que esse perfeito é que Jesus, mas para mim foi. Para você pode não ser, mas sinceramente, quando você percebe que não é só uma religião, não é só costumes religiosos que você precisa seguir, você entende que você só precisa amar, cara. Tanto assim mesmo, quanto aos seus irmãos, quanto quem tá perto de você. E quando você nota que você é amado por alguém, tudo muda. E foi assim comigo. Essa minha última tentativa contra a minha própria vida foi trancado em uma casa da minha avó por parte de mãe. Ela veio morar aqui também na Paraíba. Eu esperei ela sair de casa. Ainda é um pouco difícil falar, calma. Eu esperei ela sair de casa pra ficar sozinho. Me tranquei no quintal. Eu já tinha premeditado tudo. Então eu já tinha deixado uma faca atrás de um dos pratos que estava lá no quintal. E naquele momento eu fiquei em pé, peguei meu celular e comecei a mandar mensagens para algumas pessoas que eu gostava. Meus pais, alguns amigos meus. Eu mantive uma conversa normal por alguns minutos.
E depois mandei adeus a todos e soltei o celular. Peguei a premeditada objeto, apontei contra o peito, porém é aí que muda. Quando eu ia pressionar contra o peito, as minhas pernas perderam força. Eu caí de joelho e fiz algo que eu não tinha feito por meses, que foi orar. E sinceramente você pode querer dar um sentido contrário ao que eu imagino, mas eu não consigo falar que foi outra força sem ser de Deus. Eu comecei a chorar e chorava muito. Larguei o objeto, joguei para longe e comecei a orar pedindo perdão. E soluçando, eu chorava de soluçar. E foi quando eu percebi que eu estava vivendo errado. Que as escolhas que eu tinha feito poderiam ser bem melhores se eu tivesse buscado ajuda. Quando você se abre, quando você quer realmente ajuda, tudo muda. Nos colocamos em um sistema de medo e esquecemos que se é para ter medo de algo, que o medo seja de não conquistar seus sonhos, que o medo esteja voltado para não conseguir correr atrás do que você quer, do que você quer para ser feliz. Quando você ter medo de não conquistar seus sonhos, suas metas, aí sua vida começa a funcionar. Aí o seu medo realmente vai ajudar você. E eu quero finalizar esse vídeo de uma forma diferente do que eu costumo fazer. Assim como uma simples oração em um momento mais difícil da minha vida me ajudou, eu quero te entregar uma palavra que está escrita em 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse pequeno versículo me ajudou em muitos momentos e espero que ajude você. Sinceramente, eu não sei pelo que você está passando, ou porquê, ou como, mas eu não consigo te dar outra resposta de como foi vencer esse mal que aconteceu comigo sem ser por Cristo. Essa foi a minha solução, a solução mais rápida, não mais fácil, porque não é fácil seguir a Jesus, mas por não ser fácil e desafiador todo dia segurar uma cruz e ter que matar uns 30 leão, você percebe que você é fraco. E quando você é fraco, é que você se torna forte, porque você percebe que Jesus está com você. Na sua humildade, quando você é humilde, descobre que você não é nada e não pode tudo, é quando você entrega tudo na mão de Deus e tudo começa a dar certo. É assim que tudo dá certo.